Há quantos batismos? Vamos para a Bíblia para descobrir a resposta. E vamos começar no Novo Testamento, Efésios capítulo 4. Versículos 4 a 6 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E alguém fala, então, está escrito aí, Efésios 4, 5, um só batismo. E olha, seria muito fácil se esse versículo fosse o único na Bíblia falando sobre o batismo. Só que não é. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, em Hebreus 6, 2, usa a palavra batismos, no plural. Então, por que em Efésios 4, 5, fala que há um só batismo, mas em Hebreus capítulo 6, versículo 2, diz a doutrina dos batismos? Há um erro na Bíblia? Eu vou falar para vocês agora, automaticamente, não. Não há um erro na Bíblia. O problema é que, do jeito que lemos Efésios 4, 5, lemos o versículo de uma forma isolada. Nós não prestamos atenção no contexto. Então, aí, se você fizer isso, se eu fizer isso com a Bíblia, nós vamos chegar a muita doutrina errada. Precisamos evitar falsa doutrina. Nunca devemos isolar passagens. Todo versículo tem um contexto. Eu vou mostrar outra passagem para vocês. Atos 19 diz o seguinte, versículo 1: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Aqui, Paulo encontrou alguns discípulos e eles foram batizados, mas Paulo percebeu que eles não entenderam nada sobre o Espírito Santo. Então ele falou em versículo 3, em que sois batizados. Então eles falaram no batismo de João. Então um batismo específico. E em versículo 4, Paulo concorda que é um bom batismo, o batismo de arrependimento, que era o batismo de João, mas não era o batismo que inclui uma parte da Trindade, o Espírito Santo. Então, em versículo 5 diz: os que ouviram, ou seja, esses mesmos homens que foram batizados no batismo de João, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o batismo de João era bom, mas no contexto cristão não era válido. Existia outro batismo, ou seja, mais do que um. Na verdade, aqui, se você quiser realmente se aprofundar na passagem, há 3 batismos em em Atos 19, porque no próximo versículo, versículo 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E a Bíblia enfatiza esse ato do Espírito
por imergir as pessoas nas coisas de Cristo. É porque a palavra batismo quer dizer imersão, a ideia de ser imerso nas águas, ou aqui no contexto, no Espírito Santo. E deixe-me ler um versículo que dá um contexto para esse terceiro batismo, o batismo do Espírito Santo. Diz aqui em 1 Coríntios 12, 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, aqui, Paulo está enfatizando em 1 Coríntios que quando você recebe Jesus de verdade, você nasce de novo. Mas como? É um nascimento espiritual, e o Espírito Santo, ele entra em você, e você é batizado em um Espírito, nele, no Espírito Santo. E não importa quem você é, você pode ser judeu e grego, servo ou livre, sua nacionalidade, sua classe, não importa. Ele enfatiza essa unidade quando ele fala sobre esse batismo. Agora então a pessoa pergunta, mas se há mais do que um batismo, por que esse mesmo Paulo fala a um só batismo em Efésios 4, 5? Novamente, o contexto é a chave, o contexto é o rei da nossa interpretação. Vamos voltar para Efésios 4. E lemos já versículos 4 e 5 e 6, versículo 5 falando sobre o batismo, mas vamos ler versículos 1 e 2 e 3. Ele diz aqui: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo fala as palavras em versículo 3, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O contexto maior do livro de Efésios é o seguinte: os gentios não faziam parte das coisas dos judeus antes da vinda de Jesus. Eles precisavam entrar nas coisas dos judeus, circuncisão. Eles tinham até um certo tipo de batismo para entrar e ser judeu, etc. Quando Jesus veio, ele tirou a parede que separava os judeus ou gentios dos judeus. E ele fez isso através da cruz, mostrando para todo mundo: os judeus me crucificaram Jesus. E isso mostrou que eles, com a lei, com o Velho Testamento, com os profetas, com o templo, também continuavam a pecar. Com certeza os gentios estavam pecando, eles nem tinham a lei. Então, crucificando Jesus, os judeus crucificando ele, Deus falou: então todo mundo está pecaminoso, então eu vou salvar todo mundo do mesmo jeito, pelo sangue do meu filho Jesus. Vai ser um dom gratuito, vai ser algo de graça, e a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Então Efésios enfatiza que Deus não vai criar, vamos dizer, grupos diferentes na igreja. Não, Ele quer um grupo só, mesmo Espírito operando entre judeus e gentios, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Ele diz em versículo 5, um só batismo. Então, o contexto aqui é o seguinte: não que não há vários batismos diferentes na Bíblia, porque na verdade há 9, e eu posso ler a lista dos 9 batismos. O contexto aqui é: Deus não criou batismos diferentes para grupos de pessoas diferentes. Ou seja, não há um batismo para os gentios e eles vão seguir um certo caminho, e outro batismo para os judeus e eles vão seguir outro caminho. Não há um batismo para homens e batismo para mulheres. Não há batismo para pessoas ricas e batismo para pessoas pobres. Não há batismo para pessoas de uma cor e outro batismo para pessoas de outra cor. Não existe isso. Uma das maiores ideias da igreja é unidade, é reconciliação, que não há diferença entre nós. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de Jesus Cristo. Amém e aleluia. Esse é o contexto
então, de Efésios 4, 5. E nós não queremos criar divisão hoje. E alguém fala, mas pastor, há muita divisão hoje. Há tantas denominações diferentes e até inclusive ideias diferentes sobre o próprio batismo. E eu concordo, mas esse problema não veio de Jesus. Esse problema não veio da Bíblia. Esse problema, às vezes, vem de demônios. A Bíblia fala sobre doutrinas de demônios, pessoas criando falsidade por meio de demônios. E, às vezes, é porque as pessoas não estudam bem a Bíblia e não prestam atenção no contexto e acabam ensinando coisas erradas. E, às vezes, é porque somos falhos. Eu tenho amigos que são pessoas de Deus mesmo. Eu acho que essas pessoas estão servindo a Deus, o Espírito Santo está operando essas pessoas, mas há certos pontos, certas crenças aqui ou ali, não nada muito importante, mas que são diferentes do que as minhas crenças. E eu não vou nem brigar com essas pessoas sobre essas coisinhas. Claro, há certas coisas, eu vou ter que levantar a voz e falar que está errado. Por exemplo, se alguém falar para mim que Jesus não é Deus, eu vou ter que falar, não, Jesus é Deus. Leia a sua Bíblia, por favor. Né? E há várias outras coisas principais. Mas as divisões na igreja hoje não existem por causa de um erro divino, como se Deus falhasse. Ele não falhou. Ele queria essa ideia, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc, etc. Eu mencionei, eu vou agora mostrar para vocês os 9 batismos diferentes e eu vou colocar as passagens, caso que vocês queiram pesquisar. Há o batismo de Moisés, o batismo da cruz ou do copo, o batismo do Espírito Santo, o batismo de fogo, o batismo de João, o batismo de Jesus, o batismo do crente, o batismo pelos mortos e o batismo do tabernáculo. E alguém pode querer entender tudo isso e faz sentido, eu também queria entender e eu estudei essas coisas. Nem todos esses batismos têm a ver com água. E vamos entender o porquê. A palavra batismo vem do grego. Na verdade, o português emprestou basicamente a pronúncia da palavra e não criou uma nova palavra. Ou na verdade criou uma nova palavra porque não tinha a palavra batismo no português. A palavra na língua original, o grego, é baptizo, algo pronunciado assim, e quer dizer imersão, ok? Então a pessoa fica imersa em algo. No contexto do batismo do crente, que acontece depois de receber Jesus, a pessoa fica imersa nas águas. A outra pessoa leva a pessoa para a água e a pessoa vai para baixo da água e se levanta da água. E isso, na verdade, serve como um bom símbolo, porque quando a pessoa se batiza nas águas, a ideia é se identificar com Jesus Cristo. É tipo, eu já recebi Ele já fez algo especial em mim e eu quero me identificar. O que Jesus fez por nós? Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Quando nós somos batizados, o que acontece? Nós cruzamos o nosso corpo na água, superfície da água. A pessoa, o pastor, seja quem for, nos coloca para baixo da água, um tipo de coisa que representa o sepultamento, e depois nos levanta e representa a nossa ressurreição com Jesus Cristo. Então, nós estamos nos identificando com Jesus Cristo. Seria bom ler Romanos 6, que eu não vou ler agora, mas fala sobre essa teologia do batismo. Eu sei que há pessoas que têm a ideia que o batismo faz parte da nossa salvação ou é a nossa salvação. Não é, na verdade, nem faz parte do nosso evangelismo. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 1. Paulo distingue batismo e evangelismo. O batismo não salva ninguém. Na verdade, o batismo é algo que a pessoa precisa fazer somente depois de ser salva. Eu gostaria
de mostrar uma das passagens mais importantes que mostra essa ideia. Atos 8, por favor. Em Atos 8, Deus manda Filipe, o evangelista, a pregar para um homem etíope, um eunuco, Ordomo de Candace, rainha dos etíopes. E ele vai lá, esse homem estava em Jerusalém, adorando a Deus, etc., mas ele não chegou a conhecer Jesus, talvez ficasse sabendo de Jesus. Ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, que é uma profecia maravilhosa da crucificação do nosso Salvador Jesus Cristo. E vamos notar algo muito importante nessa história aqui. Vou ler aqui, vou começar no versículo 32, tá? Atos 8, 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, irmãos, eu gosto disso. Ele está lendo o livro de Isaías, lendo sobre Jesus, mas não sabe que é Jesus. Ele fala, de quem de quem diz isto o profeta? Ele queria entender o contexto, a ideia de quem, ele não sabia. E a Bíblia diz que Filipe, versículo 35, começando naquela escritura, lhe anunciou a Jesus. E, irmãos, o nosso Jesus é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, claro, ele não há outro Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele cumpriu as profecias velho-testamentárias, e tem centenas. Ele vai cumprir muito mais na segunda vinda dele, e ele prega isso, e esse homem, esse eunuco, ele está prestando atenção, tentando entender o que isso quer dizer para ele, e pelo contexto aqui, Filipe está dizendo, olha, esse homem que foi morto, que sofreu tanto pelas transgressões ou pelos pecados dos outros, o nome dele é Jesus. Ele nasceu em Belém, ele era de Nazaré, ele pregava o evangelho do reino, ele fazia milagres de acordo com as profecias, e ele foi crucificado de acordo com essas profecias. Aconteceu, ele ressuscitou, ele está vivo. E esse homem, o Espírito Santo tocou o coração dele, não sei o que aconteceu, não entendo tudo, mas ele acabou crendo. E crendo nisso, olha aqui versículo 36, e indo eles caminhando e chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Ele pensou, eu quero me identificar, eu quero me emergir nessa água agora, porque eu creio que esse Jesus é o Filho de Deus. É a ideia na cabeça dele, ele entendeu a importância do batismo. Então, olha aqui, versículo 37, e disse Filipe, é lícito, se creis, de todo o coração. Então, nota, por favor, a ordem aqui. Ele não disse que você tem que se batizar para ser salvo. Ele diz aqui que você tem que crer de todo o coração antes. Ele disse, é lícito se creis de todo o coração. A Bíblia enfatiza que é por crer em Jesus que somos salvos. Por exemplo, o versículo mais famoso da Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é por crer em Jesus. E depois você vai querer se identificar publicamente, dizendo aos outros, eu vou me colocar nessas águas aqui para mostrar, olha, eu creio nele, eu me identifico com ele, ele é meu Salvador, ele morreu por mim, ele foi sepultado, ele ressuscitou, eu morri com ele, eu fui sepultado com ele e eu ressuscitei uma nova pessoa. Então, demonstrando essa novidade de vida, nós aceitamos o batismo nas águas, que é esse batismo do crente. Então, ele disse aqui, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, continuando aqui em versículo 37, e respondendo ele, disse,
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou Cristo. Você pode ler sobre isso em Romanos capítulo 10, versículos 9, 10, 11, 12, 13. Versículo 38. E mandou parar o carro, uma carruagem, e desceram ambos a água, porque ele precisou colocar ele para baixo da água, então ele precisou descer com ele, tanto Filipe com o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, e note aqui, não diz quando saiu, mas saíram da água, os dois estavam lá na água, e Filipe batizou o eunuco. O Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Oh, eu sei, pessoas assistindo vão ter outras crenças, etc., e vão mandar comentários para mim, mas isso e aquilo. Tudo bem, mandem seus comentários, mas antes de mandar, preste atenção nessas passagens aqui. O contexto de Efésios 4, passagens como 1 Coríntios 12, 13, essa história aqui de Atos 8, porque são coisas tão importantes. Alguém fala, mas ele não mencionou passagens em Marcos 16 e outras passagens. Eu sei que eu não mencionei, e eu vou explicar por quê. Porque essa vez, nesse vídeo, eu decidi somente mostrar a resposta para a pergunta, há quantos batismos? E eu tentei mostrar aqui que há 9 batismos na Bíblia, mas há um que é o batismo do crente, que é o contexto de Efésios 4, onde diz, em versículo 5, um só batismo, ok? Mas se tiver dúvidas, se quiser conversar mais comigo, vamos fazer isso de uma forma correta e bíblica e mansa, e vamos conversar. E eu não tenho problema em conversar, eu gosto de conversar. Mas eu só peço que vocês que estão assistindo, que vocês pensem antes de mandar coisas e considerar essas passagens. Eu não estou lendo um livro de algum cara em algum lugar. Eu estou lendo a Bíblia e mostrando o que a Bíblia fala. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos um pouquinho. E se ajudou, por favor, manda uma mensagem para mim. Fala, olha, me ajudou. Eu entendo agora melhor Efésios 4, versículo 5. E porque diz ali um só batismo, mas há vários batismos registrados na Bíblia. Tá? Muito obrigado.